Olá, pessoal! Começando a semana 23. Olha lá, o assunto da videoaula de hoje, área de figuras planas, quadriláteros e triângulos. A gente vai ver a área só desses dois tipos de figuras planas, tá bem? Então vamos lá, vamos começar? Para nós darmos início a essa aula, nós vamos lembrar o que é uma área de uma superfície plana, tá bem? Então olha só, acompanhe comigo a leitura. A área é a medida de uma superfície. O quadrado com lado unitário é a unidade padrão para calcular a área. Exemplo, o quadradinho com 1 centímetro de lado tem área de 1 centímetro quadrado. Então, a linha aí do lado tem um quadradinho, o lado mede 1 centímetro, então a área dele é 1 centímetro quadrado. Vamos pensar, nós não calculamos distâncias, alturas, tudo com unidades de medidas como metros, centímetros, quilômetros, decímetros. Tem muitas unidades de medida para distâncias. Tem também unidades de medida para tempo, como horas, segundos, não é mesmo? Nós temos padrões de medida. E para calcular a área de uma superfície também temos uma unidade padrão. Então, qualquer quadradinho de lado 1, seja 1 centímetro, ou 1 metro, ou 1 quilômetro, ele serve de unidade padrão para a gente calcular a área, tá certo? Nos nossos exemplos de hoje, nós vamos usar mais centímetros e metros, mas serve para qualquer outra unidade de medida, né? De área, tá certo? Só que lembrando, sempre a unidade de medida de área é quadrada, centímetro quadrado, metro quadrado e assim por diante. Bora lá? Vamos começar então com a área do quadrado. Olha que maravilha! Nosso primeiro exemplo tem aqui um quadradinho que mede 4 centímetros por 4 centímetros. Então, cada quadradinho do desenho ao lado tem 1 centímetro quadrado de área. Assim, o quadrado grande formado por eles tem 16 centímetros quadrados de área. Mas, professora, toda vez que eu calcular a área de um quadrado, eu preciso quadricular ele? Não, né? A gente precisa de uma fórmula. Olha aqui a fórmula do cálculo da área do quadrado. A área é igual a lado ao quadrado, igual a lado vezes lado. Lado ao quadrado é a mesma coisa que lado vezes lado, não é mesmo? Olha lá no desenho. Certo? L representa o lado. No nosso exemplo, como é que ficaria? A área é igual a 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, igual a 16 centímetros quadrados. Ok? Área do retângulo. Olha aqui o nosso retângulo. Tem 3 centímetros de altura por 5 centímetros de largura, certo? Cada quadradinho do desenho tem, novamente, 1 centímetro quadrado. Então, o retângulo formado por eles tem 15 centímetros quadrados de área, tá vendo? Nós temos 15 quadradinhos aí. Novamente, tenho que quadricular toda vez que eu for calcular? Não, a gente tem uma fórmula, né? Olha aqui a nossa fórmula da área do retângulo. A área é igual a base vezes altura. Nossa, professora, mas não tem um A aí. Exatamente, geometria, a gente costuma usar a letrinha H da palavrinha inglesa height, que significa altura, tá bem? Então, toda vez que você vê um H, aqui em cálculos de geometria, significa altura, tá bem? Olha lá, o B representa a base do retângulo e o H a altura, correto? Vamos aplicar essa fórmula ao nosso exemplo? No nosso exemplo, eu tenho 5 quadradinhos por 3. Então, eu tenho 5 vezes 3, 15 centímetros quadrados. É a área deste retângulo. Tranquilo? Posso continuar? Então, vamos lá. Área do paralelogramo. Olha aqui. Para o paralelogramo, eu coloquei uma malha quadriculada. Repara no cantinho esquerdo, lá em cima. Tá mostrando pra gente que cada quadradinho dessa malha tem 1 centímetro de lado. Lembra o nosso padrão para calcular a área. Então, desenhei aqui um paralelogramo. Olha a base do nosso paralelogramo e a altura, certo? É com base nesses dois itens, nessas duas características do paralelogramo, que nós vamos deduzir a fórmula. Repare, se eu passar uma linha aqui, olha, cortando fora este triângulo do paralelogramo, corto ele ali e coloco ele lá do outro lado, tá vendo? O que ficou formando agora? Um retângulo. Isto mesmo, a gente vai usar este retângulo como base para a gente calcular a área do paralelogramo. Então, olha só como que fica a fórmula da área desta figura. A área é igual a base vezes a altura. Nossa, professora, é igualzinho do retângulo? Perfeito, igualzinho. No nosso exemplo, olha lá como fica. A base do paralelogramo tem
4 centímetros. A altura, 3. Então, aplicando na fórmula, base vezes altura igual a 12 centímetros quadrados de área. Beleza? Que ótimo! Então, vamos lá. Área do triângulo. Novamente, vou usar a malha quadriculada. Em cima dela, eu desenhei este desenho aqui, ó. Um triângulo. Desenhei a altura, que vai do ponto mais alto até o mais baixo da figura. E a base. Então, o triângulo, nós também temos uma fórmula que usa base e altura do triângulo. Percebam, eu fiz um triângulo a mais aí em cima desse verde. Eu copiei o triângulo verde e virei ele em cima. Coloquei um sobre o outro. Eu dupliquei a área dele. Por quê? Percebam que assim eu formo um paralelogramo. E a gente já sabe calcular a área do paralelogramo. Já vimos no exemplo anterior. Então dá para a gente usar essa ideia para calcular a área do triângulo. Veja só como é que vai ficar. Eu vou calcular a área do triângulo fazendo a base vezes a altura, porque é assim que eu faço no paralelogramo. Mas eu vou dividir por 2, porque afinal de contas eu dobrei o tamanho, né? E o triângulo não é grande assim, ele é só metade desse tamanho. Esta é a nossa fórmula da área do triângulo. Vamos aplicá-la ao nosso exemplo? Olha lá, no nosso exemplo, o triângulo tem 6 centímetros de base e tem 3 centímetros de altura. Então fica 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9 centímetros quadrados. Veremos agora a área do losango. Olha só, nossa malha quadriculada, desenhei um losango azul nela. Percebam, a primeira informação que eu tenho sobre o losango é que ele tem uma diagonal grande, olha lá, a diagonal maior, que eu estou chamando aqui de diagonal 1, e também tem uma diagonal menor, chamada de diagonal 2. Perceba, depois que eu tracei essas duas diagonais, o losango ficou dividido em 4 triângulos, não é mesmo? Ah, que legal! Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar um triângulo, virar ele lá do outro lado. Vou transferir ele para lá, tá bom? E vou pegar esse outro triângulo e transferir para lá para a esquerda também. Vai ficar assim, ó. Transferir, ficou os 4 triângulos de um lado só, formando um retângulo. Por quê? Já sabemos calcular a área do retângulo. Vamos usar essa ideia para ter a fórmula da área do losango. Olha que bonitinho que vai ficar. Agora a nossa diagonal 1 ficou dividida ao meio. Tá vendo? Um pedaço dela ficou para a direita e um pedaço dela ficou para a esquerda. Então eu vou usar essas duas informações. Diagonal 1, que é a base do nosso retângulo aí, né? Dividido por 2. E a diagonal 2, que é a altura do nosso retângulo. Olha lá, ficou diagonal 1 vezes diagonal 2 dividido por 2 é igual a diagonal 1 vezes diagonal 2 dividido por 2. Essa é a fórmula da área do losango. Vamos aplicar ao nosso exemplo? Aí talvez fique mais claro da gente entender. Olha só, como é que fica a nossa fórmula? Diagonal 1, 6 centímetros. Diagonal 2, 4 centímetros. Dividido por 2. 6 vezes 4 é 24, dividido por 2, 12 centímetros quadrados é a área do nosso losango. Tudo bem? Vamos continuar. Veremos agora a área do trapézio. Olha só, na nossa malha quadriculada, desenhei um trapézio amarelo. Percebam, o trapézio tem uma base grande, uma base pequena e altura. Usando essas 3 informações do trapézio, e mais uma ideia que, olha, eu vou dividir o trapézio em 2 triângulos. Tá vendo que ao traçar a linha vermelha, eu fiquei com um triângulo de cima e um triângulo de baixo. Agora a gente usa a fórmula que a gente já aprendeu do triângulo para calcular a área do trapézio. Olha que bacana! Coloquei aqui para vocês. A área do trapézio, então, vai ser a soma das áreas dos 2 triângulos, ok? Vou calcular a área de um triângulo, do outro e somar. Olha lá, já somei aqui. E em verde está a área do triângulo 1, que é a base vezes a altura dividido por 2, só que é a base pequena. E de azul aqui, de roxo, está o triângulo 2, a área do triângulo 2, que é a base vezes a altura dividido por 2. Ao somar essas duas, eu fico com a altura vezes base pequena mais base grande dividido por 2. Vamos aplicar? Olha só, como é que fica o cálculo? Nesse trapézio eu tenho uma base 7, uma base 2 e altura 3. Aplicando na fórmula, fica 3 vezes
2 mais 7 dividido por 2. Fica, então, 3 vezes 9 sobre 2, que vai dar 27 dividido por 2, que no final chegamos a 13,5 centímetros ao quadrado, centímetros quadrados de área. É a área do trapézio, tá bem? Galerinha, vimos rapidamente as fórmulas, agora a gente vai aplicar alguns exemplos, alguns problemas e atividades. Assim fica um pouco mais fácil da gente compreender como é que a gente usa essas fórmulas, tá bem? Então vamos lá. No nosso primeiro exemplo, olha, determine a área do quadrado a seguir. Nós temos um quadradinho de 5 centímetros de lado, ok? E temos aqui, ó, listei as informações. Nós temos, então, o lado, que mede 5 centímetros, a área, que é L ao quadrado, certo? Lado vezes lado. E a hora que eu coloco os valores na fórmula, fica 5 ao quadrado, que é igual a 5 vezes 5, ou seja, o quadradinho tem 25 centímetros quadrados de área, ok? Vamos para outro, olha. Determine a área do retângulo a seguir. Agora eu tenho este retângulo, vou listar as informações dele, ok? Então tá lá. A altura do retângulo é 1,5 centímetros. A base dele é 3 centímetros. A fórmula da área do retângulo é base vezes altura. Então, o que eu vou fazer? 1,5 vezes 3, que dá 4,5 centímetros quadrados de área. Tranquilo? Então, se eu tiver um retângulo, base vezes altura, pronto, já achei a área do retângulo. Vamos para a próxima figura. Determine a área do triângulo a seguir. Olha lá, o nosso triângulo tem 3 centímetros de altura e 3,5 de base. Vamos listar as informações? Olha só. Então, a altura, 3 centímetros. A base, 3,5 centímetros. A fórmula é base vezes altura dividido por 2. Quando eu coloco na fórmula, olha como que fica. 3 vezes 3,5 dividido por 2. Que depois de resolvido dá 5,25 centímetros quadrados de área. Tranquilo? Então, olha só, a gente tem a fórmula e tem as informações. Basta colocar as informações nos lugares certinhos, né? A base é 3,5, então coloco 3,5 no lugar da base. A altura é 3, então coloco 3 no lugar da altura, certo? Vamos lá, nosso exemplo 2, nós temos a área de um trapézio, olha só. Só que agora eu coloquei de uma malha quadriculada. Então presta muita atenção, essa malha está me dizendo que tem, cada quadradinho mede 1 metro de lado. Então agora não é mais centímetro, é metro. Informação importante. Então observa, nossa base menor, que é a base de cima do trapézio, mede 5 metros. Tem 5 quadradinhos, então 5 metros. A base maior mede 8 metros. E a altura mede 4 metros. Vamos lá aplicar na fórmula? Então a resposta, olha só. Eu tenho base igual a 5 metros, a base pequena. A base grande, 8 metros. A altura, 4 metros. Aplicando na fórmula, olha como é que fica. 4 vezes 5 mais 8 dividido por 2. Depois que eu resolvo lá, dá 4 vezes 13 dividido por 2. No final dá 26 metros quadrados. Tranquilo, né? Então, colocou as informações no lugar correto da fórmula, nós conseguimos chegar a 26 metros quadrados de área para esse trapézio. Tudo bem? Então, beleza, vamos ao exemplo 3. Agora nós temos um probleminha, então vamos ler com muita atenção, hein? O chão de uma quadra de basquete precisa ser pintado. A quadra mede 18 metros de largura por 25 de comprimento. O vendedor de tintas informou que para pintar 1 metro quadrado é usado aproximadamente 0,06 litros de tinta. Pergunta: quantos litros de tinta são necessários para pintar todo o chão da quadra? Então vamos lá, ó. A quadra é um retângulo, então ela tem essa área aqui. Não era 25 por 18 a medida da quadra? Então se eu fizer 25 vezes 18, que é base vezes altura, significa que a quadra tem 450 metros quadrados de área. Agora um cálculo simples, olha só. Para pintar 1 metro quadrado, 1 metro só, gasta-se 0,06 litros de tinta. Então, basta eu multiplicar, certo? 450 vezes 0,6 e eu descubro que dá para usar, né? Nós devemos usar 27 litros de tinta para preencher todo o chão da quadra, né? Para pintar todo o chão da quadra. Beleza?
Ótimo, então vamos lá. Exemplo 4. Qual é a área da figura a seguir? Epa, professora, não é triângulo, não é retângulo. Calma lá. Nós temos uma composição. A gente pode cortar, né, picar, decompor essa figura em outras que a gente já conhece. Olha que legal. Olha como ficou. Existem várias maneiras de resolver, tá bom? Esta foi uma maneira que eu coloquei aqui para vocês. Vocês podem decompor a figura de outras maneiras. Olha aqui, eu decompus a figura em um retângulo e um triângulo, certo? Reparem aí que a hora que eu passei o tracinho vermelho, eu percebi que tem 5 centímetros para cada lado. E também percebi que esse tracinho vermelho cortou ao meio os 9 centímetros, né? Então, eu fiquei com um retângulo e um triângulo. A área do retângulo, olha lá, é a base vezes a altura, então é 10 vezes 4,5, certo? A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A base do nosso triângulo tem 5 centímetros e a altura 4,5, certo? Muito bem, agora basta eu somar as duas áreas. Somei as duas áreas, eu tenho a área da figura completa, 66,25 centímetros quadrados, ok? Perfeito. Então, ó, relembrando, a área do retângulo, calculei primeiro, deu 45 centímetros quadrados. A área do triângulo, calculei em seguida, deu 11,25 centímetros quadrados. Por fim, eu somei as duas áreas para ter a área da figura completa. Então, quando nós temos figuras desconhecidas, talvez a gente consiga decompor, ou seja, recortá-la em figuras conhecidas para poder encontrar o valor da sua área. É uma estratégia, certo? Vamos ao nosso exemplo 5. É um probleminha, olha só. Em uma parede retangular com 14 metros de largura e 3 metros de altura, um artista desenhou um mosaico formando um enorme trapézio que tinha 2,8 metros de altura, base maior medindo 13 metros e base menor medindo 11 metros. Qual é a área da parede que não foi coberta por este mosaico? Então vamos prestar atenção na pergunta. Nós temos que descobrir o que não foi pintado, o que não foi coberto pelo mosaico. Então vamos organizar as informações? Está aqui o nosso mosaico. Olha só, primeira informação que a gente tem é que a parede branca, tá vendo? Mede 14 metros de comprimento por 13 de altura. Então, a gente anota essas informações. Altura 3 metros, base 14 metros. Próximas informações que nós temos no problema. O nosso trapézio tem base menor de 11 metros, base maior de 13 metros e altura de 2,8 metros. Vamos anotar essas informações também, ok? É importante no problema a gente anotar as informações para que possamos resolver, né? Criar uma estratégia para resolver. Então vamos lá. Vamos então calcular a área do nosso retângulo, certo? Base vezes altura, e a área do trapézio. Professora, mas ele pediu para dizer qual é a área que não foi pintada. Então vocês vão concordar comigo que se eu pegar a área da parede e tirar a área do trapézio, vai sobrar o quê? A parte que não foi pintada. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Olha lá, já calculei a área do retângulo e já calculei a área do trapézio. Agora, falta só a área da parte sem pintura. Então, é a área do retângulo menos a área do trapézio. Deu 8,4 metros sem pintura. Ok? Galerinha, por hoje é só. Certo? Muito obrigada por assistir essa videoaula. Boa semana, bons estudos para vocês!